Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Rogério Paiva, do Conexão Combicast. Mais um podcast, mais um episódio. Mas hoje estamos, sabe aonde? Na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, né? Fica mais ou menos aí uns 200 e poucos quilômetros aí de Guarulhos. Então hoje eu estava passando lá na cidade de Piracicaba, fazendo uma gravação, uma websérie, que a galera vai conhecer um pouquinho da história do Conexão Combicast. Tá muito legal, vai ficar muito legal as gravações. Foi muito legal a participação. E aí eu falei, puxa, olha, eu tô próximo de Limeira. E eu lembrei de uma pessoa que mora em Limeira, que estava seguindo a gente. Conheci um pouco da história dele. E eu falei, deixa eu bater um fio para ele para ver se ele consegue me receber e a gente bater um papo. Mas antes, compartilha, é isso mesmo. Ah, gente, tem que compartilhar. Compartilha aí no canal do YouTube e também no Spotify. No Spotify, você pode até compartilhar esse conteúdo pelo grupo de WhatsApp. Pois é, se essa história te tocou, história de superação, história de resiliência, dedicação, você tem que compartilhar. Tô com ele aqui. Não, olha, eu encontrei com ele e falei: "Ó, não me fala nada de você". Ele falou: "Como assim?". "Não, porque no podcast que a gente vai bater um papo". Estou com ele aqui, Robinho! E aí, tudo bem? Cara, que demais estar com você aqui, meu. Olha, sinceramente, a alegria, né, a emoção é toda minha de poder estar aqui, é uma honra de estar no Combicast. Quando teve um dia eu mexendo, assim, nas redes sociais, e aí Hã. apareceu você, lá, né, Combicast, eu falei: "Puxa, que legal, o que é isso aqui?". Daí comecei a fuçar, fuçar, eu falei assim: "Puxa vida, que legal". Daí comecei a ver as histórias, tudo, falei: puxa, eu pensei comigo: "Puxa vida, um dia eu queria ter a oportunidade, né, De de te contar. conhecer e contar a minha história também no Combicast". Aí comecei a seguir, daí depois eu acho que não lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte que eu mandei a mensagem pra você. Foi isso Eu mesmo. achei que talvez você nem ia nem ver, né, às vezes o pessoal nem vê, correria, tudo. Rapaz, você viu, daí até você né, compartilhou tudo o áudio, eu fiquei até meio sem falei: "Vixe, ele viu, Ah, eu vou compartilhou". É, o verdade, áudio. Daí eu gente, eu falei assim compartilhei o áudio é, ué. dele. Daí eu falei: "Puxa vida, velho, que legal". Aí depois você logo chamou, trocamos contato, tudo, né, daí no primeiro momento não deu certo a gente Sim, gravar, e agora, nesse dia, né, chuvoso, tudo, tô tendo a honra e a grata surpresa de que estar aqui com vocês no isso, Comicast. cara. Que bacana, pô, é demais, porque assim, cada pessoa, Robinho, que vai, entrando, e eu tenho esse zelo de dar boas-vindas para o Sim, nosso a pessoa que está seguindo, né. sim, Eu não falo de seguidor, eu falo que são amigões, são sim, pessoas que estão junto com a gente nesse propósito de conhecer histórias, de conhecer lugares, de conhecer, às vezes a pessoa tá mais mais para lá do que para cá e de repente ela vê uma história que ela se identifica, fala: "Olha que legal que ele teve aquele insight". Então, esse foi o nosso propósito do Conexão Combicast, né. Mas é o seguinte, eu não tô aqui para falar de mim e muito menos do Conexão Combicast. Hoje eu tô aqui para conhecer você. Quem é o Robinho, cara? Bom, o Robinho é um jovem, no qual que eu comecei, né, a minha vida tendo um sonho de ser jogador de futebol. Ah, é, cara? Joguei na categoria de base o Dependente aqui em Limeira, o Em Limeira Galo, mesmo? aqui em Sim, sim. Limeira. Você nasceu em Isso, Limeira? nasci em Limeira. Ah, legal. Depois eu joguei no minto, comecei primeiro no Independente, daí depois eu fui pra Inter, que é o Leão aqui, que em 89 ele foi campeão paulista em cima do Palmeiras. É, Poxa vida, daí sério? Calma sério. aí, calma aí. Meu filho Miguel é Sim, palmeirense. sim. Miguelzinho, aí, ó, perdeu aqui pro Robinho, perdeu, meu. Aí depois disso, eu fui convidado para jogar no Guarani em Campinas. Só Legal, que cara. nesse período eu não tinha empresário E forte, nada. quantos anos você tinha, Robinho, nessa época? Nesse Você era período eu tinha meus 13, 14 anos. criança, É, garoto, 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 garoto. garoto. E aí eu estava sem empresário e tudo, e eu tinha o pai patrocinador, né. Só que daí o que acontece, meu pai primeiro ele queria ver resultado para depois investir. Com isso eu tive uma dificuldade nesse sentido aí de conseguir estar levando, tendo uma projeção no esporte, parei de trabalhar, quer dizer, parei de De jogar jogar. e fui comecei a trabalhar. Aí comecei a trabalhar numa concessionária de motos, e aí no fim de semana jogando bola com os amigos no trabalho eu tive uma pancada. Depois dessa pancada no meu joelho esquerdo, Jogando bola. jogando bola,
né, no fim de semana, que a gente sempre jogava em chácaras, tal. Tá. Ali jogando tive uma pancada no meu joelho No esquerdo. joelho. Daí depois dessa pancada, continuei jogando, tal, né, no calor da emoção Uma ali, pancada continuou normal, pancada vai, normal, uma não é uma jogada prensada ali, natural e tal. beleza. Aí depois, eu fui pra casa, tudo, na outra semana e fui pro trabalho, tudo normal, daí depois na segunda já comecei a sentir um pouco no trabalho, aí não sei, na terça O pra joelho estava inchado, alguma coisa tava, assim? daí na Ah, terça-feira o joelho já inchou, daí depois eu fui no médico, meu chefe falou: "Ó, precisa ir no médico pra ver o que que é, você tá começando a mancar, e tal". Daí eu fui no médico, aí ele viu que eu estava com água no joelho, né. água no joelho. Água no joelho, daí eu tirei 6 seringas de água no joelho naquela semana, Caramba, 6 6 seringa, seringas. cara. Daí depois na Tinha semana bastante tinha então. bastante, depois na semana que passou uma semana depois, eu fui nele de novo, estava inchado de novo, retirei mais 6 seringas de água no joelho. Daí Aí ele falou você assim: tá "Ó, vai estranho. precisar fazer uma artroscopia, uma cirurgia simples de menisco". Beleza, fiz esse procedimento cirúrgico, ocorreu tudo bem, só que daí eu tive que ficar um período afastado para depois retomar as Ok. atividades do trabalho. Nesse período, meus pais tinham se mudado para o Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada Silva Jardim. Rio de Janeiro. Isso, Você foi com eles, lógico. pequenininha. Não, não fui, eu fiquei aqui, Você fiquei aqui. ficou aqui? Daí Você ficou com quem? eu fiquei morando com a minha irmã. Com a sua irmã, É, aqui em ela mora Limeira. aqui em Limeira. E seus Daí pais, daí os meus eles pais eles tinham mudado nesse período para o Rio de foi Janeiro. tentar a vida lá? Como E que foi? não, Por porque o meu quê? pai, ele sempre quando ele já é aposentado, né, Tá. ele já era aposentado e ele falou que quando ele aposentasse, ele queria voltar para a cidade onde ele nasceu. Ah, Aí ele voltou pra cidadezinha chamada Silva Jardim, interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha bem pequenininha, fica na próxima região dos lagos, lá no Rio de Janeiro. nessa época você já tinha o quê? Uns 15 anos? Não, nessa época, eu já estava com os meus, 17 anos, mais ou menos. 17 anos. É. Aí, E com esse beleza. perrengue do joelho aí? Daí Aqui esse daí foi aí como nesse período estava lá, fui então pra Silva Jardim, meu médico, autorizou eu fazer a viagem, precisei de ônibus, fui, deu mais de 8 horas de ônibus até lá. E eu não levantei pra circular, né, a perna, nada, daí assim que eu cheguei lá na cidade, ficou né, o tempo deles todo tudo, eu fiquei o sentado? tempo todo sentado. Tá. E aí eu fiquei já com o joelho um pouco inchado, e a perna foi inchando, o joelho, além do inchaço do joelho, subiu pra coxa também. Ué, Aí eu não consegui ficar era pra ficar uma semana lá, fiquei 2, 3 dias, já precisei voltar. Liguei pro meu médico, expliquei, ele falou: "Ó, vem direto para o hospital". Cheguei no hospital, estava com suspeita de trombose. Não nossa. era trombose, aí começou aquela saga. Aí eu já pra entrar dando uma encurtada, demorou 2 anos e meio até descobrir o que era de fato. E você com esse problema do Era joelho, 2 anos e meio, exatamente. já era Nesses 2 anos coxa, e meio, inchando. coxa e joelho inchado, aí nesse percurso eu ficava uma semana em casa, tipo, um mês no hospital, e assim por 2 anos e meio, Nossa, tentando descobrir o que era, um diagnóstico do que era. Esse período eu fiquei aqui em Limeira. Quando esgotou todas as possibilidades aqui, os recursos, porque todo o meu tratamento inteiro foi pelo SUS. uhum. Quando esgotou todas as possibilidades aqui em Limeira, eu fui então, pra conseguir um encaminhamento pra PUC em Campinas, que é um hospital Celso Pierro, um hospital, universidade também, porque daí tem uns alunos de medicina Sim, lá, tal, enfim, daí faz tinha uns uma recursos maior. maior, faz uma É, pesquisa isso, mais mais apurada, avançada e tal. avançada, enfim. E aí tinha alguns recursos melhores. Daí eu consegui um encaminhamento, consegui ir pra lá, cheguei lá, o meu médico que atendia eu aqui, ele era professor lá também, aí conseguiu fazer todo um trabalho comigo. Assim que eu cheguei lá, depois de 3 dias, eu retirei meu fêmur por completo, já estava todo descalcificando na hora que eu abri minha perna esquerda, o fêmur já tá tudo esfarelando. Caramba, Estava cara. feia a coisa, estava desfarelando, daí conseguiu retirar todo o fêmur completo e levou as amostras, a análise, para vários laboratórios melhores do Brasil e também na Clínica Mayo nos Estados Unidos. Um dos doutores lá, o doutor Zabel, ele tinha uns contatos lá nos Estados Unidos, daí ele falou: "Ó, vou encaminhar lá também". Depois de 25 dias, saiu o resultado dessa clínica Mayo nos Estados Unidos, que era um linfoma não Hodgkin. O que é isso? É um câncer maligno que estava alojado no fêmur, na minha perna esquerda. Até então, desde o meu fêmur completo, desde a cabeça do fêmur até a cabeça do encaixe do joelho. Aí, quando Caraca, descobriu, foi aquele, né, desespero, aquele choque. imagina. Puxa, realmente é um câncer, porque aqui em Limeira eu tinha passado por vários especialistas, até da parte de oncologia também, que eles falaram que podia ser qualquer outra coisa menos câncer. Será que você aí que tá, aí eu viajando aqui. Sim. Será que você já estava com esse câncer ou não? Você acha que foi devido à pancada que acionou? O que é a explicação, O cara? que que Ou não acontece? tem explicação? Vamos lá, o que acontece?
todos nós temos células cancerígenas no corpo. Tá, Qualquer pessoa tem células cancerígenas. Pode se manifestar de várias maneiras. certo. Comigo foi através de uma pancada. Tem Entendi. vários outros casos, né, Tem questão que emocional acontece também, assim. sim, tem várias outras coisas, mas pode se manifestar ou não. No meu caso, através dessa pancada, se manifestou, ok. Aí depois disso, quando descobriu, aí foi toda aquela questão: "Poxa, e agora? Como que vamos fazer, tal?", porque não pode perder muito tempo. Aí, como foi interessante, nesse período, a a IPTV estava fazendo uma matéria sobre o Sistema Único de Saúde, e aí eles conheceram o meu caso, lá em Campinas. Eu já Hum. eu fiquei Ficava internado lá 2 4 anos, né? meses direto. Ah, tá. Foi 2 anos e meio até eu Em chegar Campinas, lá. 4 vezes? É, só no hospital em Campinas eu fiquei 4 meses internado. Então já fazia quase 2 meses que eu estava internado quando chegou essa matéria. Aí o que acontece, nesse caso meu, foi um caso lá que eu conhecia todo mundo, e sempre quando eu ficava no hospital, eu ficava muito tempo, e eu sempre fui um cara bem pra cima, alto astral, cumprimentava todo mundo. Então, um exemplo, chegava lá o pessoal da limpeza, eu mexia com todo mundo, cumprimentava todo mundo, sabia o nome de todo mundo, conversava com todo mundo, e chegava lá os diretores, os presidentes, tal, os médicos responsáveis, eu conheci e brincava com todo mundo do mesmo jeito. Uhum. E aí era aquela época: "Puxa, o Robinho é um menino bom, Já hein, era do quarto apelido 202". É, já era apelido já é Robinho, o já Robinho. era Robinho. "O Robinho lá do quarto 202B, o menino bom, hein, mas tá lá faz tempo, é novo, aí não sabe o que aconteceu". E aí foi, né, depois descobriu, aí esse Sistema Único eu estava fazendo essa a matéria, daí foi com a comunicação do hospital, eles falaram comigo se poderia, se eu aceitava, eu falei: "Não", daí eu até sempre brincava, falei: "Ah, não tô fazendo nada aqui mesmo, não vou sair pra trabalhar, né, eu tô aqui Vou de boa, aproveitar o vou momento. aproveitar, pode vir, ué". Eu, né, quase não gosto de falar, falei: "Pode vir que eu vou conversar com eles, ué". Aí foi, eles vieram, a gente fez uma matéria, foi muito interessante, e eu era um forte candidato e também o hospital, eles estavam querendo pleitear para conseguir ter transplante ósseo e banco de ossos. Na região Hum, não tinha nenhum hospital credenciado, e eles queriam ter esse credenciamento. E o meu caso era um forte, né, candidato a fazer esse transplante entendi. ósseo. Aí fez a matéria, tudo baseado em cima disso, e teve depois que eu fiz a matéria, depois de uma semana, olha só como que repercussão que deu isso. O Ministério da Saúde em Brasília aprovou para o hospital, na PUC lá em Campinas, Uhum. ter esse credenciamento. Então hoje é um hospital credenciado, que tem transplante ósseo, banco de Graças a essa ossos, graças a situação essa com você. situação que teve no hospital. Fora isso, teve várias outras situações. Então, a gente vai vendo que, de fato, nada acontece por acaso nessa vida. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Depois disso, só um parênteses aqui, quando eu estava internado em Limeira, eu recebia em média 150, 170 visitas no mês. Daí você fala: "Mas como você sabe?". Eu sei, porque eu não fazia nada e eu ficava anotando como um diário tudo o que acontecia. Caramba, cara. É, então, desde as minhas internações, tudo que acontecia comigo, eu ficava em cima da cama. A maioria das situações, eu ficava na tração esquelética, né? Tração esquelética, porque não sabe, um exemplo, a perna fica esticada, com um peso mais de 30 quilos, repuxando com os pesos, e no meio da tíbia e da canela, com um furo, e aí tem é preso assim, e fica com um cordão de aço puxando para não dar encurtamento na perna, porque eu ficava sem osso nas internações. Ou estava quebrado, tudo. Eu já tive situações de estar alongando a fisioterapia E e quebrar. quebrar o fêmur. Nossa, Ah, já aconteceu, entendeu. 2 na vezes já fisioterapia. quebrei, alongando na fisioterapia. Então já aconteceu muitas coisas comigo. E aí, através disso, né, voltando esse parênteses, daí quando eu estava em Campinas, eu falei: "Ó, agora em Campinas eu não vou conseguir ter essa quantidade de visitas, né", que eu tinha mais de quase 200 visitas aí no mês. Quando você fala de visita, só pra quem tá assistindo, seria Sim. visita que tipo, assim? Não, Os visita profissionais? amigos, Ah, não, visita de amigos, familiares, amigos? é, ué. A gente conhece Caraca! pouquinho a pessoa, Ah, aí vem rapaz. gente, entendeu, Você aí foi acontece, anotando então, a galera que eu estava indo. anotava, daí eu tinha uma média dessa de visita no meio, porque eu ficava, tipo assim, no hospital meses, então, e as A pessoas vinham galera tinha que te visitar, visitar e ué, tal. quem quisesse ver eu, era visita, e tal. E então, sempre naqueles horários, é horário curto, né, de visita, É, que é 30 minutos, coisa no assim, máximo, né. numa hora, É. entendeu, que tem de visita Você no estava o quê, na dia. UTI ou não? Não, na UTI não, Não, mas tá. eu estava no quarto é um tempo maior, UTI geralmente 15 minutos 15 só, e minutinhos. 2, 3 pessoas no máximo. Então, lá daí eu tinha uma frequência maior, que era 1 hora de visita, e aí revezando, cada um ficava um pouco. Então fazia aquelas escalinhas, quando estava na cidade facilita. Quando eu estava em outra cidade, lá eu só tinha um tio meu que morava lá, em Campinas, que daí que ele estava mais próximo.
Então, eu falei assim: "Puxa vida, aqui em Campinas eu não conheço tanta gente, vai ser mais difícil de eu conseguir ter mais visitas", Sim. né, e aí eu falei: "Putz", e o pior de você ficar internado é você, às vezes, não conseguir, sabe, conversar, trocar ideia, porque eu falar pra você, Bate você uma ficar internado solidão. 2, 3 dias é uma coisa, agora você ficar internado meses, não é fácil. Ah, você Bate a tem deprê. oxe, bate. Graças a Deus eu nunca tive depressão nesse período todo. Não teve, Nunca cara. tive. Sempre foi uma pessoa sempre acreditei que uma hora eu ia ficar curado, uma hora ia dar certo, entendeu. Tinha dia que, nossa, só eu sei o quanto que eu já chorei às noites, sabe, em claro, no travesseiro chorando, mas uma coisa dentro de mim eu tinha que falar: "Não, eu vou sair dessa, eu vou conseguir, eu vou vencer". E as coisas foram acontecendo. Aí, quando eu fiquei lá em Campinas, e Campinas. tudo isso daí era um hospital universidade, então o que que eu gostava? O meu caso era um caso que começou já a ficar raro, tudo, aí os professor chegava lá para apresentar eu para os alunos. Aí direto tinha aluno de tudo quanto é, entendeu, especialidades lá, Aí para você conhecer meu cara aí ficava conversando, aí eu tinha um monte de gente dentro do quarto sempre. E aí, é bom que a hora vai passando mais rápido, sim. você vai distraindo, você vai conversando, conhecendo pessoas, isso, aquilo. Então para mim isso daí é interessante, As entendeu. a Você quer dizer o seguinte, que nesse período aí, você ficou a conexão com as pessoas te deram talvez força para você continuar firme. Eu posso dizer que a conexão com as pessoas, primeiramente, é óbvio, é com Deus, Sim. mas o segundo momento, conexão com as pessoas, isso faz total diferença. Tem algo que é interessante, as pessoas falam assim: "Mary, como você conseguiu passar por tudo isso?". Nas minhas palestras eu sempre cito que é da seguinte forma, é como um tripé. Quando você tem a questão da fé, família e amigos, você consegue passar por qualquer dificuldade que você tiver na vida, entendeu. Então eu me baseei em cima disso, em cima desse tripé: fé, família e amigos. Com isso, consigo passar qualquer situação. E foi da maneira que Uhum. aconteceu, né, na minha vida, nessa trajetória. Então, eu fui, Fazendo fiz amizade, tudo conhecendo todo mundo. exatamente, entendeu. E aí, é interessante sempre dizer que problemas todos nós temos. Sim, A diferença é como cada um de nós vai reagir perante seus problemas. problema. Você vai ficar lamentando, questionando, reclamando, ou você vai olhar e falar: "Tá, pode estar difícil, pode", entendeu, não vê ali aos olhos humanos não pode ter solução, mas nós temos que acreditar, nós temos que manter a positividade. Eu sempre fui um cara muito positivo. Você herdeu isso aí de quem? Eu falo que de fato foi algo que eu trouxe da vida, sabe. Eu não a princípio dele do Esse meu início, perfil tudo de aconteceu, ter essa positividade, essa questão esse de eu vou ser sincero, isso daí eu vejo que eu tive que aprender a lidar com a vida, com a porque pra vida. mim, eu foi nessa situação minha, porque era muito novo também. É. Né, 18 anos, né, quando começou tudo o mesmo as coisas acontecer. Meu sonho era tirar habilitação. Quando eu estava com 18 anos, eu fiz a prática, tudo, quando eu ia fazer o exame, aí eu precisei parar para fazer a primeira cirurgia. Depois só consegui realizar meu sonho de ter habilitação com 24 anos de idade, quando eu parei de ficar internado, que eu estava curado. Então, o tempo me moldou, entendeu, de entender que eu não tenho tempo para me lamentar. Pra mim, uma segunda-feira, eu vivo a mesma intensidade de uma sexta. Uma Galera, às vezes segunda-feira é chuvosa. chuvosa. Eu estava escutando música agora na minha sala, entendeu. Estava escutando então pra mim não tem essa, segunda, é sexta, qualquer dia, pra mim, se hoje eu estou com fôlego de vida, conseguindo respirar, eu quero fazer o meu melhor. Eu quero, entendeu, fazer ali, produzir, poder contribuir na vida de alguém. A minha vida é assim, graças a Deus, hoje eu tenho oportunidade, se eu tenho a oportunidade de nascer, de acordar com vida, pra que eu vou ficar perdendo tempo reclamando, Verdade. querendo falar mal dos outros, isso, aquilo? Não, vou Uhum. correr atrás do meu, vou tentar ajudar o próximo, alguém que precisa, entendeu. A vida é muito boa, sabe, pra perder tempo reclamando. Nós temos mais que ser grato do que reclamar. Hoje, depois de tudo isso, né, daí depois disso, desculpa, a história é longa, aí só vou voltando aqui pra gente conseguir ter ali o A desfecho, linha. conseguir Fica a tranquilo. linha. Aí, quando eu comecei a ter as visitas dentro do hospital,
pra mim lá, foi muito rico isso, porque daí eu conseguia ter, vamos dizer assim, como um combustível pra conseguir tocando, pra Uhum. conseguir, sabe, um dia a mais, esse dia eu consegui avançar, esse dia eu fui, puxa, conheci uma história, conheci outra aqui, e aí vou indo, foi indo, foi indo, foi pra dar força. As pessoas que também ficavam no quarto, dividia quarto comigo, foi muito rico conhecer essas pessoas. Uhum. Tenho amizade até hoje de alguns jovens, teve principalmente acidente de moto tem muito, entendeu. Os jovens que eram acidentados de moto, que eram da minha idade na época, até hoje eu tenho contato com Ah, que eles, legal. entendeu. Então, vai se tornando, vamos dizer assim, como família mesmo. E um dando força para o outro, né. Exatamente, um dando força para o outro. Então, é muito rico, sabe, você estar conhecendo pessoas, conhecendo histórias, isso daí é algo transformador. E aí, as coisas foi passando, fomos conhecendo, as coisas foi dando certo, foi 4 meses lá, caminhando. mais ou menos, 4 meses, né, Exato, 4 meses. em Campinas. Foi lá em Campinas, aí foi indo, foram momentos que o que é interessante disso tudo, às vezes a gente estar lá, né, naquele momento, você para e fala: "Puxa, 4 meses". Agora depois que passou parece ser rápido, mas 4 meses você em cima de uma cama, só depois de 2 meses e meio que você poder tomar um banho no chuveiro, sentar numa cadeira, caindo, cara, você não tem noção. Quanto até o hino nacional cantei embaixo do chuveiro, vocês têm uma noção. Cara, nossa, que emoção de tomar um banho de chuveiro. Então, Poder fazer a simplesmente tomar um necessidade banho, poder fazer a necessidade no vaso sanitário, sem ser no leito. sem ser no leito. Tomar um banho sem ficar esfregando a sujeira, né, com lenço umedecido, ficar esfregando. Cara, são coisas simples da vida que a gente só valoriza quando a gente não tá bem, É. entendeu. Então, isso é algo que a gente precisa refletir sobre isso. Quanto as coisas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas cara, nossa vida é muito passa muito rápido as coisas, Sim. a nossa vida, as coisas tudo passa muito rápido, mas é muito bom viver. E o viver, a gente não precisa de muito para viver, a gente consegue viver com o básico, isso que é o mais gostoso. Você pode ver que as maiores experiências da nossa vida não são os lugares luxuosos, são as coisas mais simples que nós Mais temos na vida. simples. Isso que fica marcado, É, você acabou de trazer aí, né, de entendeu? simplesmente tomar um banho, né. Exato, é isso. Então, algo que é interessante desse período aí, daí eu fiquei, fiz esses procedimentos, daí depois eu fui para a parte, precisei fazer, daí o meu médico falou: "Ó, não vai dar pra gente esperar o transplante ósseo de fato, já conseguimos ser credenciados, só que até liberar tudo, conseguir encontrar um osso específico do seu tamanho, isso aquilo, vai ser difícil, é Complicado. demorado. Uhum. Então, o que que vai fazer? O seu caso é um caso já grave, já tá há 2 anos e meio aí nessa batalha, e agora que descobriu o diagnóstico concreto, nós vamos precisar colocar uma prótese interna. Era algo também caro, tudo, aí consegui um Sim. apoio de uma multinacional, Hum. nem sei qual, um médico lá conseguiu, e colocamos uma prótese interna. O meu médico ia falar: "Ó, você vai deixar a sua perna vai ficar do mesmo tamanho, porém, quando eu voltei da cirurgia, eu vi que a minha perna estava com um encurtamento de 9 centímetros, a minha perna Nossa, esquerda". bastante. Bastante. 9 centímetros é 9 muita centímetros, coisa. bastante. E aí ele falou: "Ó, nós infelizmente tivemos que deixar esses 9 centímetros, devido a esse muito tempo, esses vários meses que você ficou internado, mesmo com a tração esquelética repuxando, não conseguiu voltar. E se a gente esticasse, podia prejudicar a sua coluna, na hora de andar, fazer as coisas". Então eu Uhum. fiquei com esse curtamento de 9 centímetros, fiquei, ali, coloquei essa prótese interna, e aí eu fui para a parte da quimioterapia. Na quimioterapia, no primeiro mês, fiz os exames, viu como estava, coloquei ali as coisas que precisava, o Portocard, que é uma pecinha subcutânea, que ia direto pra artéria, né, Venosa? venosa, tudo para espalhar o sangue mais rápido a medicação, enfim. E aí, fui fazendo toda essa parte aí da Da químio, quimioterapia, outra batalha. outra batalha. O que é interessante nessa outra batalha, que uns médicos até falava, às vezes falava pra mim: "Meu, acontece com você coisa que acontece de em um em 1 com você acontece". Caramba, cara. Muito doido as coisas que já aconteceu comigo. E aí, eu fui, fiz a parte da quimioterapia, fiz o primeiro exame, aí beleza, depois de 1 mês fiz um outro exame, daí a médica chegou em mim, já meio assim, falou: "Ó, seguinte, Meio desanimada. eu achei, ó, tô com uma situação que não tá legal, muito séria aqui pra você, o que que acontece? Nós estamos". Desculpa. Nada.
Saúde. Tô numa situação não muito legal. Eu falei: "Mas por quê, doutora?" Daí ela falou assim: "Seguinte, o câncer que você estava, né, no fêmur aqui, ele deu metástase, espalhou por todos os órgãos". Nossa. É, espalhou por todos os órgãos. Daí eu olhei pra ela, assim: "Tá, e o que dá pra ser feito?" Daí ela falou assim: "Ó, nós vamos intensificar agora as medicações e vamos ver o que vai acontecer". Nossa, Daí eu falei: "Então", eu cara. falei: "Doutora, vambora, vambora, tem que fazer, vamos fazer, vamos pra cima". Cara, aquele dia, sabe, não foi fácil, não foi fácil. Ouvir isso daí foi uma pancada, mas é aquela coisa como eu já falei, e eu nunca desanimei, eu falei: "Não, beleza, eu vou sair dessa, vai dar certo". Fui, fiz todas as coisas que precisava fazer, fizemos esse tratamento em 1 mês, no mês seguinte fez o exame, Uhum. voltou, a médica voltou, ela falou assim: "Ó, eu tenho uma notícia pra dar pra você aqui". Daí eu falei: "Pode falar". Boa ou ruim, ela falou? É. Eu falei: "Pode falar". Ela Boa ou falou ruim, assim né? ela falou assim, olhou no meu olho e falou assim: "Você tem fé?" Eu falei assim: "Tenho, doutora". Falei: "Não, porque eu não sei explicar o que aconteceu. O que estava espalhado, apertado pelo todos os órgãos, só tá no fêmur, Na só região. só na região onde começou mesmo, no início. O resto sumiu tudo". Daí ela falou assim: "Ó, meus anos de experiência, isso daí não aconteceu, mas", eu falei assim: "Isso daí eu não sei É, explicar pra você". porque espalhou pelo corpo todo, né, ela Sim, falou, né? sim. Caraca. E aí eu falei assim: "Ah, tá". Eu agradeci a Deus, né, muito feliz, né. Agradeci a Deus, continuei o tratamento, daí depois desse período deu tudo certo, graças a Deus, né, foi curado. Aí, para medicina, são 5 anos de acompanhamento. Certo. Quando deu 4 anos desse primeiro câncer em tratamento, voltou um segundo câncer na região inguinal, na minha virilha, na minha perna esquerda ainda. Caramba, cara. Aí eu fui descobrir por quê. Eu comecei aí então, nesse período, a, um esporte comecei em 2009 com um esporte paralímpico aqui na cidade, na Ah, natação, tudo. natação? É, Ah, que legal. natação. E aí o meu rendimento nas piscinas começou a cair bastante. E aí, como eu tinha um retorno no médico, daí eu fui, expliquei pra ele, daí começou a investigar, fazer vários exames, aí ele viu umas manchas e falou: "Ó, infelizmente voltou né, o câncer na região inguinal, na virilha". E aí vai precisar internar tudo, só que ele falou: "Ó, só que agora eu estava com a prótese, só que daí nós vamos passar por amputação". Nossa, Eu, sinceramente, eu fiquei mais feliz de que quando ele queria colocar o jeito que ficou a prótese. Por quê? Vou explicar, às vezes as pessoas não conseguem entender isso, principalmente na época. você ficou mais feliz depois que ele deu essa notícia? Mas é que você já estava Sim. com aquele encurtamento, né? É, eu estava com encurtamento, eu estava com uma prótese que eu não conseguia dobrar o joelho, que eu só consegui dobrar 2 vezes na fisioterapia, depois travou, entendeu. Então, pro médico, ele gosta de preservar a maior parte da extensão do corpo, isso daí é normal para eles. Uhum. Só que para mim, eu era, né, novo ainda, gostava de fazer atividade, o esporte que eu fazia natação lá, eu estando, então uma perna eu batia, a outra só arrastava. Ah, Então para mim, tá. eu era uma classe maior e carregava um peso maior, essa Sim, perna não me ajudava. Eu atrapalhava. era muito limitado nas coisas, eu gostava de pedalar, aí eu comecei a pedalar no triciclo aqui na cidade, fui o primeiro rapaz, tipo assim, pedalar de triciclo junto com os grupos de pedal aqui da cidade, Que legal. né. Infelizmente, eu tô sem o meu livro aqui, mas depois eu vou enviar para Qual você, qual que é o e nome aí qual que tem é o nome o do nome do livro? livro é O Limite é Só o Começo. E o porquê desse tema? É quando eu achava que minha vida já não tinha mais nada a acontecer, né, depois de 2 câncer, mais de 300 de internações, metástase, enfim, uma série de coisas, eu achei que não tinha mais nada para acontecer, aí foi, né, ali, o limite, eu achei que era o limite, aí foi só o começo de se reinventar e viver uma forma totalmente diferente. Então por isso que o limite é só o começo. Aí foi o Caramba. começo de viver uma nova vida, Foi quando você entendeu? fez o livro É, contando toda essa trajetória. e o livro saiu decorrente de todas as anotações que eu fazia como um diário. Daí eu abstraí tudo aquilo lá, daí eu fui, Das fiz de visitas. tudo. Aí tem o relato de profissionais, relato de amigos, de todo mundo que passou por isso comigo. O Cara, livro manda é isso. manda esse livro É pra curto, mim. sim, Manda sim, esse livro sim, pra mim. sim.
sim. É um livro, sabe, curto, ele tem, acho que tá com quase 90 páginas, é curtinho, Uhum. porém, com todos aí tem algumas imagens também, aí de toda essa trajetória no início, as várias apresentações com atletas olímpicos também, as situações que eu já passei, enfim, várias situações também engraçadas que eu conto, às vezes nas palestras que eu vou dar, nos lugares onde eu vou, enfim. Então é isso. Quando tirou então a Daí fez a amputação da perna, foi que você e foi fazer esse segundo tratamento do câncer, foi que você foi tendo daí que eu entra fui numa pra qualidade de São Paulo, isso, daí que eu fui pra São Paulo, precisei morar 8 meses em São em São Paulo, Paulo. daí eu precisei Que hospital tratar você no estava? ICESP, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Ah, só que foi interessante, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui convidado para ser garoto propaganda do hospital, olha só, fazendo tratamento de câncer, pra ser garoto propaganda do hospital, porque eles conheceram a minha história. E eles viram, puxa vida, esse cara é um cara diferenciado, dá pra estar com a gente na comunicação do hospital e o tratamento dele. Pra mim foi ótimo isso, porque eu me senti útil. isso que eu ia falar Entendeu? Eu agora. me senti útil, então eu desfilei com o ator global, eu fiz várias ações, daí sempre eu estava dando entrevista, programação do Serginho Groisman, eu estava fazendo, participação em jornais, em um monte de coisa, eu fiz lá no hospital. Você acabou se sentindo útil, valorizado Sim, sim, e isso essa a daí mente foi legal, foi Oxe, ajudando muito demais, a mente, né? demais, porque foi era esse segundo câncer pra mim, isso eu vou ser sincero, quando eu fiquei sabendo que eu estava com o meu segundo câncer, foi num dia eu lembro muito bem que eu tinha ido para o hospital, pra Campinas, como eu falei, eu sempre fui de família humilde, então uma trajetória sinistra, fiz tudo tratamento pelo SUS, uma coisa muito difícil, eu sempre dependi da transporte público para mim ir pra outra cidade, então eu ia de ambulância ou de van, Tinha uma aquela dificuldade van que saía maior, de né? madrugada, sabe, a van que às 3 Sim. da manhã sai, aí muitas das vezes eu levava eu sempre levava marmita, sabe, para comer, entendeu, porque não tinha dinheiro para comprar um lanche, as coisas, então eu levava, daí eu abria minha marmitinha no cantinho e comia, entendeu, e tá tudo bem, Comeu comidinha sabe, gelada lá. gelado e feliz, porque graças a Deus era o que eu tinha, né, tem quanta gente tem isso, não tem? Então é grato ainda, porque tem ainda marmitinha gelada. Geladinha pra comer. É, ué. Então, pra mim, sempre fui um cara muito simples, muito tranquilo. E aí fui lá, consegui fazer. Mas, desculpa, eu fico assim emocionado, porque nesse segundo momento, quando o médico falou assim pra mim: Olha, Robinho, eu tava fazendo minha faculdade, eu consegui uma bolsa, né? Eu sou formado em serviço social, e eu consegui uma bolsa, e eu consegui terminar minha faculdade. Daí, no meio da faculdade, eu precisei trancar, porque eu tive esse segundo câncer, e o momento mais difícil pra mim foi quando eu recebi a notícia do segundo câncer. Isso pra mim, sabe, o chão caiu, porque passou muita coisa, tudo que eu já tinha passado, sabe. Foi difícil, foi difícil. E aí, eu sempre, tipo assim, fui um cara que fiz as coisas, mas ser muito forte pra não demonstrar pra mim, sabe, minha família, a minha mãe, sabe, meus irmãos, porque eu queria eu tinha certeza que eu ia passar, mas eu não queria ver ninguém sofrendo, sabe, das pessoas que eu Uhum. amava, que eu gostava. Você E chorava por aí dentro ali, ué, daí eu sofria por chorava à dentro. noite, sabe. Uhum. À noite, assim, antes de dormir, eu chorava bastante, pedia a Deus, sabe, eu orava pra que desse tudo certo as coisas, né. A gente é ser humano, por mais que a gente sempre, claro, é óbvio, tem que acreditar, quem confiar, mas a gente é ser humano, Sim, tem hora sim. que, poxa, Somos você fracos, né? imagina, Nós vários somos meses fracos. você nunca ter um diagnóstico que você tem, cara. Sabe, todo dia o médico chegava ou falava de todo mundo dentro do quarto, assim, eu olhava para o seu: "Rob, hoje você ainda não tem nada de novidade, tem nada não". Poxa, mas toda vez nunca tem novidade? Até quando, sabe? Aquela angústia, tudo aquele de manhãzinha cedinho, esperar, ficava acordado, ficava esperando na cama os médicos. "Ah, você não, os outros tá de alta, os outros vai embora, você vai ficar mais". Poxa, Você via a cara, galera tendo alta e você todo mundo ficando, tendo é. tendo alta. E outra, eu só queria saber o que eu tinha, não importava de ficar, eu queria saber o que eu tinha. Uhum. Isso, e Que é outra, o pior risco é ainda, né, que eu claro, não sabia, você sei que eu tinha que ficar lá, mas não nem sei o que eu tinha. Então, isso aí é uma tortura, cara, é uma tortura. E aí no segundo momento, quando o médico falou: "Ó, de fato o câncer voltou, você tá com câncer de novo, mais agressivo, e aí você vai precisar tratar, esse segundo câncer". E o hospital lá em Campinas, eles estavam passando uma reforma, e aí eu falei assim: "Puxa vida, vai ser mais difícil agora continuar o tratamento aqui". conseguir vaga e tal. As coisas, tudo. Daí que eu consegui um conhecido,
que tinha acesso lá no hospital do ICESP em São Paulo, consegui encaminhamento, logo já consegui ser chamado, eu fui pra lá, cara, e aí mudou mesmo as coisas. Nossa, daí tratamento lá no hospital referência, muito bom, um dos melhores hospitais da América Latina, tudo pelo SUS também. Consegui fazer meu tratamento, as pessoas, nossa, muito educadas, tratamento com excelência. Nossa, as coisas que eu pude participar lá, as pessoas que pude fazer, nossa, foi incrível. Foi uma experiência muito boa, sabe. Tanto que depois quando comecei a ministrar palestras, eu fui convidado lá, que teve a parte de hotelaria, Uhum. né, hotelaria, a parte dos dos donos, de hospitais, diretores, os médicos responsáveis dos hospitais, que ajuda a cuidar das pessoas ali. Então, meu, foi muito rico todo esse momento que a gente passou lá, de tratamento, tudo, né, foi bem bacana, foi bem bacana. Então eu fiquei muito feliz, de fato, sabe, dessa oportunidade de estar De lá, fazer o de tratamento fazer o lá, né. tratamento lá, tudo. Nossa, foi muito bacana Você o ficou muito acolhimento do tempo lá, hospital. ô Robinho? Fiquei 8 meses em 8 meses, tratamento, cara, 8 bastante meses em tempo. tratamento, fiquei morando lá em São Paulo, e esses 8 meses para tratar e graças a Deus depois, né, desse tratamento deu tudo certo, retomei, daí depois, Isso foi em que ano, ô aí eu não, Robinho? Mais nossa, ou pra menos? ano, mas eu sou muito Tipo, ruim. Foi em 2000 e acho que já era 2012, 13 mais ou por aí, né. menos, por aí. Eu sou muito ruim pra as datas, assim, cara, mas por aí. Mas olha, falar pra você, foi uma experiência muito rica, conheci muitas pessoas lá também, muitos profissionais, conseguimos fazer muita troca, ajudar, teve muitas conexões, muitas pessoas. Até hoje ainda, esses dias, tinha sido convidado para participar lá de um evento, teve no hospital, de não sei de quantos anos do hospital lá, e eles convidados, eles me lembraram do meu Lembraram de caso, você. me ligaram, só que infelizmente eu não pude ir, por causa que eu tinha que ir um dia lá para fazer uma prova de roupa, daí depois eu tinha que fazer, Ah, daí ia ficar difícil, sabe. Por causa agora do trabalho, as coisas, deslocar só para lá para provar uma roupa, voltar, aí eu não pude, sabe, participar desse evento em si. Mas porque foi informado em cima da hora, daí pra fazer essas coisas ficou menos difícil. Mas, cara, eu fiquei sou muito grato, sabe, a Deus, a todo mundo que Deus preparou no meu caminho, as pessoas que eu conheci nesse tempo, que me ajudou em todo o meu tratamento. Daí depois tive vaquinha para usar prótese, usei prótese durante um bom tempo. Agora ultimamente eu não estou usando tanto, porque eu sou desarticulado, né, a amputação foi desde a cabeça do fêmur. foi muito, Então né, em cima, né. foi em cima, então acontece, minha prótese ela é amarrada na cintura, e aí com fibra de carbono amarrada na cintura e aperta ali, então no Incomoda. calor incomoda bastante, ficar sentado com ela, tudo. Então, eu prefiro ter uma qualidade de vida melhor sem a Sem prótese, a porque sem a prótese. prótese eu faço tudo que você imaginar. Sem a prótese, Mas né, você eu calma aí. pedalo, eu Não, não, faço não. triatlon, né, Não. faço triatlon, Você né, faço pedala? provas de triatlon, pedalo normal, ué. Caraca. Pedalo, E tem dia que eu saio pra competição? treino, competição, mountain bike, tudo, faço provas de triatlon, Natação também? natação, já nado maratona no mar, tudo normal, No mar? ué. Ô, ué. Aí faz essas provas, para jiu-jitsu também, em 2019 comecei, agora que dei uma paradinha, mas a gente brinca um pouquinho também, enfim. Então não tem nada que limita, entendeu? Ah, dá pra brincar de tênis, só o tênis que eu gosto de brincar na cadeira de rodas aí que dá pra Que você dá ter uma pra agilidade uma maior, agilidade por maior. causa dos passos e tal, enfim. Mas o restante das coisas eu faço tudo, faço escalada também, escalo, faço as coisas, tudo Esportes sem problema. radicais, assim, Eu são. curto, eu curto, eu curto, entendeu. Então, minha vida hoje, eu falo, não tem nada que me limita, entendeu. É óbvio que às vezes, dependendo de uma situação, eu vou fazer num tempo entrar menor, Sim, sim, mas eu vou realizar tranquilo, sim. entendeu. E aquela coisa, se o cara que tá lá comigo um exemplo, se eu saio pedalar no fim de semana, se eu vou fazer um treino mais, preciso fazer vou olhar o que que é o treino, tem que fazer um treino mais forte, eu faço pedal de 160 km. 160 km. É, ué, entendeu? Um dia, né, todo mundo vai um pedal desse, né, ué, não vai mais com uma perna, ué? Eu posso considerar o dobro, né. Também acho, pô. Você vê, e ó, pra você que tá vendo esse podcast e de repente tá aí meio desanimado, e tal, olha só que exemplo, cara. Entendeu? Então não tem nada que limita. Aí, as histórias do esporte. O esporte pra mim foi um divisor de águas na minha vida. Foi muito importante. Por quê? No esporte, eu sempre gostei de esporte. Aí depois tudo coisa aconteceu, eu falei: "Puxa vida, eu coloquei isso na minha cabeça.
eu quero ser uma pessoa, vamos dizer assim, amputada, mas eu não quero ser mais um amputado. Pelo menos eu quero fazer a diferença ao meu entorno, aonde eu vivo, com as pessoas que eu convivo, quero fazer a diferença. Uhum. Daí eu fiquei pensando: "Mas como?". Daí eu comecei, na minha época que eu amputei, isso e eu amputei ainda julho de 2015, mas antes disso, eu já tinha encurtamento, já era considerado pessoa com deficiência. Então, eu já comecei a ter contato com pessoas com deficiência no Sim. esporte, nas coisas. Eu também tenho uma veia competitiva, eu gosto de começar o esporte, eu gosto de competir, porque eu gosto de vivenciar esses momentos. Eu Uhum. gosto de vivenciar momentos diferentes, eu gosto de me desafiar enquanto pessoa. Eu vejo que isso também é muito importante para o meu crescimento. Sim. Então, para mim, tudo que me desafia é importante, entendeu. Então, enfim, aí eu vi e falei assim: "Puxa, eu quero ser uma pessoa amputada, porém não quero ser mais um, eu Fazer a quero fazer a diferença. diferença. Onde eu puder ir, o que eu puder fazer, quero fazer a diferença". Aí eu vi que comecei a pesquisar, mesmo nesse período aí, vamos colocar um pouco mais 10 anos atrás, não tinha tantas informações como tem hoje Sim. sobre amputação, não tinha. Hoje nós temos vários, eu tenho vários amigos meus que são amputados, que são, influências digitais, essas coisas, né, mas antigamente não Não tinha. tinha, o Então pessoal se hoje você tem uma escondia, né. pois é, Tinha normal, já vem isso sim. daí, né, uma história, né, Sim, isso sim. daí, enfim. Mas, aí eu vi, puxa vida, eu falei: "Não, mas eu queria uma coisa, sabe, mais séria, mais direcionada". Aí eu falei: "Puxa, o que que eu vou fazer?". Comecei a dar uma pesquisada, ver, e aí através da minha faculdade, depois eu terminei a faculdade, aí depois fiz pós em educação, diversidade e inclusão social, fui fazendo outros estudos, outras coisas, estudando, pá-pá-pá-pá. Comecei ali a dar palestra, já há mais de 12 anos eu dou palestra no Brasil todo, contando trajetória, Uhum. entendeu, sobre pessoa com deficiência no esporte, mercado de trabalho, entendeu, voltado à pessoa com deficiência, enfim. Aí comecei a participar, até a semana passada, eu estava como presidente do Conselho Municipal de Direito de Pessoa com Deficiência, nessa gestão. Hum. Aqui agora venceu, né, o prazo, e agora vai vir uma nova presidência, mesa diretora, então consegui fazer bastante projetos pela cidade. Fui durante também aí, quase, 4 anos, eu fui também como chefe do setor de garantias de direito das pessoas com deficiência, onde articulava as políticas públicas aqui do município também. Então, a gente conseguiu agregar, trazer muitas coisas para a cidade através do meu conhecimento, por ser pessoa com Ajuda. deficiência, porque se você vai vivenciando as coisas. Foi daí que Hoje eu saiu o convivo. projeto Pedala? Então, o que que acontece? O Pedal Robinho que saiu da seguinte forma: primeiro, tem o Bro você já ouviu falar, ele é de BH, é um atleta de mountain bike muito famoso Uhum. internacionalmente, e eu tenho um contato com ele desde 2016. E aí, ele faz esse projeto, o Bro, se eu não me engano há 9, vai fazer 10 anos, se eu não me engano, ele faz e pedala a Praça 7, lá em BH, Uhum. arrecadando brinquedos por 12 horas numa bicicleta, num rolo de trem parado, ininterrupta, sem tomando água, 12 comendo, horas. 12 horas pedalando. Caramba. Aí ele falou assim: "Robinho, por que você não faz um projeto desse aqui na sua cidade?". Aí eu ouvindo do cara, o cara acho que ele já fazia uns 2, 3 anos que ele estava fazendo isso daí lá. E o pessoal, nesse período que ele estava, fazia live, as coisas, o pessoal ia levando brinquedo pra ele na praia. Eu falei: "Ah, imagina, bro, você é o cara, tudo, ó, a Você é perfeição, você referência, é pô. referência, como". Só que daí eu fiquei aquilo lá, como eu já falei, eu gosto de desafios. Falei: "Tá". Aquele momento deixa passar. E em 2017 eu comecei. Eu falei: "Comecei". Eu tinha uma bicicletaria que já era fazia um patrocínio para mim, me apoiava. Uhum. Aí eu falei, daí eles compraram a ideia, fiz em frente à bicicletaria para ver como que ia ser. Aí beleza, fiz, consegui, nem consegui fazer muito Você tempo, eu fez o fiz por quê? 4 horas e meia pedalando. Pedalando em frente da Ininterrupto, da Leal Bike, bicicletaria que tem aqui em Limeira, que é minha parceira até hoje, manda o a recado pros Leal caras aí, Bike. pô. Então, o meu muito obrigado aí pela parceria aí de longa data da Leal Bike, sempre são parceiros aí, referência aí no né, nas bicicletas aí. Então, meu muito obrigado de coração, porque através deles Vou conhecer foi os meu caras lá. primeiro triciclo, consegui fazer, Você ficou eu 4 consegui horas fazer pedalando lá em de frente da forma bicicletaria, ininterrupta, 4 horas pra comendo, para arrecadar arrecadar brinquedos. brinquedos. Aí, nesse dia, eu Arrecadou? consegui 450 brinquedos. 450, 3,5. É. Aí Gente, ó, arrecadamos. isso é demais, Avisa, cara. Não, não, avisa, não, não, não. avisa. Podcast, gente, na rua, no Conexão Combicast, me passa um rapaz aqui, pergunta que horas são, o nosso convidado
Ah, gente, não tem lugar nenhum do mundo, cara. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. E aí me fala, não tem isso, essa experiência é única, cara. Olha que demais. Uma vez eu estava gravando, numa empresa e deu o horário, Robinho, do horário do almoço, aí a pessoa falou assim: "Você quer parar de gravar?" Eu falei: "Mas por quê?" "Não, que tá passando os funcionários." Eu falei: "Não, deixa passar, é isso, A essa é a magia, diferença." né. Cara, que louco. Mas vamos lá. E aí você E ficou aí 4 horas e arrecadou 4 horas quantos e meia, quantos brinquedos? 450 brinquedos. Porém, teve um detalhe nessa arrecadação. Foram, isso é algo que a gente foi trabalhando durante o tempo. Por quê? Arrecadamos Bastante. 450 brinquedos, Bastante porque, brinquedo. poxa, né, uma Sim, primeira primeira vez, tal, o negócio tá sim, começando, lançou para ver se vai dar certo bastante ou não. brinquedo. Chegou, só que desses 450 brinquedos, nós aproveitamos, sinceramente, foi uns 250 Ah, brinquedos. muito brinquedo O quebrado? restante, muito Puta, brinquedo galera, quebrado, galera, resto galera, é o seguinte, ó, você vai ajudar alguém, vai ajudar gente, não é aquilo que você vai jogar fora, é algo que realmente que a pessoa possa usar. Roupa, não é aquela roupa que tá isso. rasgada, meio que não tem condições de usar. Aí você aproveitou a metade. Exato. Mas aí o que que nós fizemos? Nós vimos essa situação e que nós, entendemos que nós teríamos que trabalhar da seguinte forma, não apenas informando do projeto, data, local, horário, as coisas, mas sim conscientizando as pessoas de que maneira doar, como doar. Fizemos todo esse trabalho. E aí foi Hum. fazendo, foi fazendo. No segundo ano já diminuiu. Para quem quiser saber um pouco mais também, eu tenho um site que é douglasrobinho.com.br, que lá tem toda a perspectiva lá dos anos, a questão com porcentagem. E Ah, aí você vai ver que, legal, ó, um exemplo, foi aumentando? oxe, pra você Que ter uma legal. noção, 2017 até, um exemplo, a última edição do Pedala, nós, agora eu tô com 0,1%. Conseguiu sanar, resolver. Mas por quê? É conscientização É isso que eu das falo. pessoas. Quando nós vamos trabalhar isso, e sem contar que primeiro ano, 2017, 450. Segundo ano, 2.500. Terceiro ano, nós subimos para 5.000 brinquedos. Quarto ano, nós fomos para. Ah, não, minto. O quarto ano, se eu não me engano, foi pandemia, daí nós não conseguimos fazer. Daí fomos para outra edição, nós arrecadamos aí aproximadamente 10.000 brinquedos. Dez? Então, Não, a calma, última calma aí, edição calma aí. ué. Quanto? 10? A última 10 edição mil? foram 11.000 brinquedos Olha arrecadados, que legal, gente. arrecadados. Primeira vez, quantos brinquedos? 450, E só olha aproveitou só. quantos? Ah, A metade. 250, né, metade. E a última edição? 11.000 E brinquedos, aproveitou quanto percentual? 100%. E a maioria nova, a maioria brinquedo tudo novo. Legal, cara. Entendeu? Então, isso daí foi um trabalho que foi feito, né. Então hoje nós temos, pra você ter uma noção, onde é Quantas edições armazenado você ficou pedalando? brinquedos, Curioso. agora não, agora o que Essa que última. acontece? Essa última, todas eu fico pedalando 5 horas e cada edição aumenta 1 minuto. Então, essa última edição foi 5 horas e 8 minutos, porque é a 8ª edição, então 5 horas e 8 minutos. Mas assim, Então se deu aquela paradinha. não, normal, não Ah, como? interrompe, eu como na bike e tudo, chega os patrocinadores de macarrão da cidade, envia lá, a gente É mesmo, come, cara? e é bacana, então tudo vai acontecendo. E Nós faz temos esse ano parceiros. esse ano já teve, o Robinho? Vai ter? Não, esse ano o que acontece, eu vou precisar fazer no formato online, isso vai acontecer, mas vai ocorrer, inclusive eu deixar aqui Ah, uma lembrança para você olha, cara, que da legal. última edição, Mostra aqui pra essa entendeu? câmera aqui, ó que Ó, legal, a gente, ó. última edição aqui do Pedala Robinho Pedala aqui. Robinho, Entendeu? juntos por mais Juntos por mais sorrisos. sorrisos. Por que acontece? Eu sempre falo que nós Essa não, é minha ou não? essa é sua. E a gente Ah, então sempre fala que daqui que essa é minha. nós, deixa eu Aqui, só mostrar os parceiros atrás ó lá, aqui, ó. gente. Olha lá, os parceiros. E Legal. eu sempre falo que a Ô, gente parceiro, vocês também podem patrocinar o podcast aqui, viu? ué. Mas deixa eu ver aqui. E aí, eu Ah, sempre costumo deixa eu falar, mostrar aqui na câmera. olha É, lá, mais, juntos por mais juntos por sorrisos. mais Por que sorrisos. mais sorrisos, Por é? que isso, Robin? Porque eu costumo falar que a gente não entrega brinquedos, e sim entrega sorrisos. Porque você vê o sorriso das criançadas na hora que Não recebe tem um presente, preço, não né, tem cara? preço. E a alegria. Então hoje nós atendemos, você tem uma noção, com esses brinquedos nós arrecadamos.
atendemos o Hospital Boldrini, em Campinas, que é o hospital que luta contra o câncer, né, infantil. Qual que é o nome do Hospital hospital? Boldrini, em Campinas, Boldrini. Campinas. Então, nós atendemos ao Boldrini com a maioria dos brinquedos educativos ali, Tá. nós levamos lá. E o interessante, quando nós atendemos lá o Boldrini, qual é a forma ali, o intuito de levar lá? Como eu tive câncer, né? Sim. Uma boa parte aí da minha vida eu fiquei lutando pelo câncer, eu sei o quanto desafiador e difícil é. Então, a ideia de levar lá no Boldrini, até nós deixamos a Caxias da biblioteca, tudo nós explicamos que e esses brinquedos são entregues para as crianças que fazem aniversário dentro do hospital. Eu já passei aniversário dentro do hospital, eu sei o Vários quão aniversários, difícil né? é. Então, eu gosto de fazer essa ação lá, porque nós deixamos lá e, pelo menos eu sei que naquele ano vai ter uma criança, né, uma não, várias crianças que vão estar recebendo um brinquedo legal no dia do seu aniversário. Por quê? Tem muitas famílias que gastam tudo que tem para o tratamento, para fazer as coisas, é custo, tudo muito caro. E aí não tem às vezes um dinheiro, infelizmente não tem para comprar uma lembrancinha para o filho, E para às isso, vezes aquilo. passa até batido, porque Exato, tá no hospital, exato, nem que vai ficar lembrando, que né? que é hoje, Pra pessoa, às vezes, ali não né? tem motivo para comemorar, E a entende? pessoa esquece. Hoje é Claro. sábado, domingo, que dia que é hoje? É. Que mês que é hoje? Uhum, Passa batido, né, cara? Passa batido, uhum. né? Exato. Então, a ideia, de fato, é isso aí, para atender essas crianças. Então, o que é muito interessante tudo isso, é isso, poder proporcionar um momento de alegria para essas crianças nesse momento. Então, para mim é muito rico isso, sabe? Poder fazer aí a diferença na vida de uma criança, Com um de uma forma que sorriso. um sorriso, poxa, então é essa, entendeu? E aí, esse é uma das coisas. Outras entregas são nos bairros carentes da cidade, né, nós Hum. entregamos em 10 bairros carentes da cidade, além disso, entregamos na região rural da cidade também. Nós atendemos também, no mínimo, 3 escolas também, escolas completas daí Bastante, eu cara. consigo saber as escolas, né, de baixa vulnerabilidade Sim, social, sim. eu vejo certinho quais são, e aí a gente escolhe, daí você der consegue entender. Então, nós atendemos vários lugares, várias crianças, e faz aí um Você Dia já das entregou Crianças de totalmente Papai Noel? diferente. Já. De papai no Natal a gente entrega também. A gente Mas entrega você no Dia já das já Crianças e já no se vestiu de Natal. Papai Noel, não? Ah, já Já? teve ações lá, mas Já? geralmente nós temos no Papai Noel, eu levo um Papai Noel que ele trabalha, ele é profissional, um Papai Noel Ah, profissional, que é parceiro do Pedala Robin, então eu levo ele. legal. Então, no meu, Instagram, nós temos alguns clipes dessas ações, tudo, que Qual você que é vê, o seu o Instagram? Instagram é Douglas Robin Oficial. Douglas Robinho Robinho Oficial, Oficial. isso. Tá. Aí lá você tem todo ali os conteúdos para entender tudo ali o que acontece, as ações, como pode ajudar também. Às vezes você fala: "Ah, mas eu moro longe, eu sou fora, não consigo ajudar". Dá para ajudar também. Lá você faz tudo. Às vezes você que tá assistindo é um empresário ou você de escola, as coisas: "Ah, gostaria de chamar para você vir dar uma palestra no nosso", convida a gente também se organiza Pra para poder ir dar a dar palestra. palestra. Sim, Ah, sim. legal. Ô Robinho, cara, que história, velho. É, que eu tô falando, não, é longa, sabe. E aí, paralelo a isso, tem um outro projeto também que é mais antigo que o Pedala Robin, que é uma ação Somos Todos Eficientes, Juntos pela Inclusão. Tá. Que essa ação consiste na educação no trânsito, voltada para as vagas para pessoa com deficiência, vaga para autista, vaga para idosos. Então, é um trabalho educativo que nós fazemos, em parceria com a prefeitura municipal, junto com a Secretaria de Mobilidade. Tem o apoio Então, da prefeitura. tem apoio da Tá, prefeitura. legal, Esses 2 projetos são legal. reconhecidos no município, são projetos oficiais do município, tá, tanto Pedala Robin quanto essa ação. Então, são projetos que têm todo já são oficiais do calendário, então são projetos né, reconhecidos no município, tudo, a gente já tem esse daí já vai fazer 9 anos esse ano, e o Pedala Robinho esse ano vai fazer minto, a ação Somos Todos Deficientes esse ano vai fazer 10 anos, e o Pedala Robinho vai fazer 9 esse ano. 9 anos 9 e anos. outra são 10 10 anos, anos. 10 anos. Então já são projetos depois que me tornei pessoa com deficiência, essas coisas. A gente vai fazendo, né, a diferença ali, buscando, né, trazendo ideias ali e melhorando a qualidade de vida também. Hoje esse projeto da ação aí, educativo no trânsito, já conseguimos melhorar cerca de 60 a 70% na educação do trânsito aqui na cidade. Olha que legal, É cara. bem bacana, então tem E até resultados de para fato reduzir com relação ao efetivos. acidente dos ciclistas, né? Sim, também, a gente faz também projetos, também eu faço junto com a
guarda, os agentes de trânsito, guarda municipal, e aí eu, na parte de ciclismo, eu vou também com todo equipado, com a bike, mostrar também, fazer palestra nas escolas, com as crianças, daí é um trabalho que também faço aqui no município, enfim. Então a gente consegue trazer tudo isso, né, trazendo daí. Então tem muitas coisas que eu faço atrelado, né, com a deficiência, sendo ciclista, trazendo também a educação do trânsito. E aí é legal porque prende ainda Sim, mais a atenção das crianças. sim, Aguça a curiosidade, trazendo tal, tal, enfim. sim. Hoje nós ajudamos também fazendo vários pedais, puxamos pedais também na cidade, né, fazendo várias ações, né. Então é bem bacana. Tudo Aí, voltado para a área da saúde, né? tudo esporte, área da saúde, questão de inclusão da pessoa com deficiência, tudo nessa linha aí. Então, que a gente consegue agregar e estar nos espaços, participo também bastante eventos, eu tenho stand que leva para apresentar meu livro, algumas outras outra coisa também que eu lancei o ano Manda o passado livro, que não é esquece de bacana mandar o livro, vou hein? mandar. Outra coisa que é bacana também, eu tenho um e-book que eu lancei também foi em 23, um ano retrasado. É um e-book de amputado para amputado. Esse e-book é específico para aquela Hum, pessoa ou familiar que está buscando informações numa pessoa recém-amputada, uhum. de um acidente ou aconteceu alguma coisa, a pessoa recém-amputada. Isso aí é interessante, esse e-book. E é fácil, é gratuito, é só entrar ou no site douglasobim.com.br ou no Instagram Douglas Robinho Oficial, na bio tem lá esse e-book que é só clicar e baixar ele, Pô, que que vai legal. ajudar com várias informações, desde como adquirir prótese pelo Sistema Único de Saúde, Uhum. questão da protetização, a questão dos benefícios que a pessoa amputada tem, como conseguir, como adquirir, tudo isso. São coisas que eu já estudei e eu fiz, a parte que tem de fios, as coisas, eu fiz com vários doutores, amigos meus, especializado em cada departamento. Eu montei a ideia, escrevi tudo e eles deram Ah, a sim. correção, As tudo. correção, então. Exatamente. Então, o que acontece? Ali são coisas tudo, né, sabe, certinho, né, não era coisa da Sim. minha cabeça não, né, que vai fazendo. Ah, Então é um sim, sim, sim. e-book, deu, Tem um tá estudo, redo tem um porquê, tem um né? porquê, tudo certinho. Caramba, que bate-papo legal com o Robinho, né? Contou a sua trajetória. Robinho, a gente tá chegando ao final desse podcast. Puta, eu ficaria Sim, horas aqui falando contigo. E, cara, imagine que você possa mandar uma mensagem e essa mensagem vai chegar para todos os hospitais que as pessoas estão internadas, na mesma situação que você, meses, anos. Que mensagem que você queria passar? Imagine que essa mensagem vai chegar num som lá do hospital, vai chegar no WhatsApp. Que mensagem que você queria passar? bom, eu vou deixar a seguinte mensagem que essa daí tem até no meu livro, que ela fala assim: "A experiência, ela ajuda a crescer, ter sabedoria, não perder tempo e valorizar a vida. Talvez você possa se encontrar num momento difícil, onde vamos dizer assim, a maioria das pessoas já desacreditaram em você, mas tenha fé, acredita que as coisas vão melhorar e vão acontecer. Você não pode desistir de você. Você precisa acreditar que você vai conseguir. Então, a frase é essa aí que tem no meu livro. Eu gosto muito. A experiência, ela ajuda a crescer, ter sabedoria e não perder tempo. Uou! Caramba, cara, que massa. Curtiu? Ixi, demais, Curtiu de estar aqui? oxe, demais. Que legal, cara. Eu tô feliz aqui. Eu sempre falo quando eu tô desse lado, eu tô num papel de aluno, de aprender. Eu acho que a gente sempre aprende com a experiência Sim, da outra. Você trouxe muito aqui, né? sim, De trazer conexões, de aprender com as pessoas, da importância da pessoa estar ali do teu lado. sim. Cara, eu tô só gratidão. Eu acho que uma segunda-feira, limeira, um tempo eh, que a gente precisa de chuva. Sim, E era para ser hoje, cara, sim, de encontrar você aqui, de ouvir a tua história e que essa história possa estar
aí divulgando cada vez mais aí pelas redes, Sim, atingir cada vez mais pessoas e que Deus te abençoe, que esse sorrisão teu aí, essa puxa, alegria tua aí, possa contagiar cada vez mais as pessoas e realmente é uma história que precisa fazer até um filme, viu, cara. Depois você pensa puxa. aí, eu acho que fazer uma, sei lá, um curta-metragem, uma história que realmente precisa ser divulgada aí. Quem sabe eu te vejo lá na Netflix. Né? Caramba, Puxa, demais, massa. gente. Robinho, obrigado, cara. Eu que agradeço mesmo de coração e eu queria parabenizar você. Eu imagino quantos desafios já teve, né, nesse meio tempo para querer construir esses sonhos, projeto. E eu vou falar para você que são pessoas assim, como você, sabe, que às vezes se desafia a fazer algo pensando, sabe, no próximo, porque nada mais do que você conseguir levar a mensagem de esperança para mais pessoas. E com certeza você faz diferença na vida de milhares de pessoas, entendeu? Através aí, né, dos recursos das mídias digitais, você vai longe, alcança o mundo todo. Então, eu que tenho a agradecer, sabe, por todo o conteúdo que você traz de qualidade para que nós possamos estar ali ligados e fazendo diferença em cada conteúdo que a gente assiste e aí consegue se alegrar. Então, muito obrigado de coração. Caramba, gente, ó, eu cheguei aqui, ele fez um café, o café deve estar pronto lá. Ele fez um cafezinho lá, gente, tá demais lá o café dele. Cara, muito obrigado. Esse foi o nosso Conexão com o Bicast. Se essa mensagem te tocou, compartilha ela, né? Compartilha nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Vamos levar mais. Quando eu cheguei aqui, o Robinho falou assim, cara, tem mais gente boa nesse mundo do que gente ruim. Eu falei, realmente. Então vamos espalhar o amor, a esperança. Porque realmente esses dias atuais não estão fáceis. Então vamos nos encher de alegria e de esperança. Então, se essa mensagem te tocou, compartilha ela, tá bom? Robinho, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, sucesso sempre. Sucesso pra nós Amém. aí. E ó, e depois você me chama pra eu pedalar com você, hein? Puxa, é Não claro, sei é. se eu vou te Ou acompanhar. quando tiver também, eu já fui competir em Guarulhos, nadar Ah, lá já ah, fui foi algumas lá? vezes pra lá já, mas, quando Você foi tiver lá no alguma ação, alguma Tomeuzão? coisa Lembra não? não, João aí do agora eu não vou Pulo. lembrar. É próximo do João do Pulo, mas não é no João Não, do não é no João Pulo, do Pulo, não. mas tudo bem. Eu não vou lembrar, faz Mas me tempo, já fala fui. quando você vier pra Guarulhos também. Ou se não, posso também, quando tiver algum pedal, alguma coisa lá, marcar, eu vou pra lá, ué. Sim, Entendeu? Se dá, organiza pra ir vamos pra lá, ué. pedalar. Eu preciso, gente, aí eu preciso treinar, né, que o homem não é fraco não. É isso aí, esse foi o nosso Conexão com o Bicast, que Deus te abençoe, compartilha, tá demais esse conteúdo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.